Olá, meus queridos, olá, meus irmãos, da graça de Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, graças a Deus. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para agradecer a Deus por este momento maravilhoso na sua presença e também compartilhar com vocês mais um estudo da graça de Deus. Eu agradeço a Deus pelos nossos inscritos, pelos irmãos que já têm está há bastante tempo junto conosco. Eu creio que um pouquinho de 2 anos, né? Um pouquinho de 2 anos. Eu agradeço a você, meu querido. Continue compartilhando os estudos da graça de Deus. Continue, não é? Se inscrevendo no nosso canal. Também ative o sininho de notificação. Comente aí na aba dos comentários. E uma coisa muito importante, deixa o seu like sempre. O like é muito importante. Eu quero, em primeiro lugar, antes de falar aqui sobre o estudo, agradecer ao meu querido irmão, irmão Cláudio, do canal Vivendo em Graça, Bertioga, que anunciou o meu canal lá no seu canal. Eu agradeço, irmão Cláudio, de coração, tá bom? Muito obrigado mesmo. Irmão Cláudio lá menciona outros canais, né? E eu gostaria sempre, eu falo que quanto mais pessoas no YouTube, nas redes sociais falando da graça de Deus, mais essa graça vai se espalhar no mundo e mais pessoas vão estar se libertando, não é? Da religiosidade, do sistema religioso. Obrigado, irmão Cláudio. Canal Vivendo em Graça, Bertioga. Aos meus inscritos que ainda não conhecem o canal do nosso irmão Cláudio, dá uma passadinha por lá. Canal Vivendo em Graça, Bertioga. Dá uma passadinha por lá e se inscreva no canal do nosso irmão, tá bom? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio não, irmão Cláudio, tá bom? Meu querido, o que eu quero falar hoje? Eu quero começar esse estudo lendo para você Gênesis capítulo 1, o versículo 26, onde Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só esse versículo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você sabia que isso se perdeu com o tempo, né? Você sabia que isto, com o tempo, se perdeu. A nossa imagem e semelhança com Deus, com o tempo, isso se perdeu. Mas o que nos alegra é saber que se perdeu com o pecado, não é? Pecado essa que era transgressão, não é? Das leis de Deus, nesse caso, porque foi Adão cometeu uma transgressão, e aquela transgressão, aquela imagem e semelhança, ela se perdeu com o tempo, mas ao longo dos anos foi feito um trabalho. Os profetas de Deus, os homens justos de Deus, ao longo da história, eles vieram fazendo tudo para que isso fosse recuperado. Claro que desde Gênesis 3:15 foi feita uma promessa que da semente da mulher nasceria um que restauraria, não é, aquilo que foi perdido lá no Éden, e que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, mesmo que essa serpente ferisse, né, o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher iria feri-lo na cabeça, não é? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dar esses créditos aqui para o nosso irmão Rubens, do canal do Rubens. Nosso irmão Rubens, que eu também sou inscrito no seu canal, e ele hoje está no Amazonas. Lembra, nosso irmão Rubens, quem ainda não viu ou pesquisou, nosso irmão Rubens, aquele que tinha, né, o canal no YouTube, tinha não, tem, mas hoje é canal do Rubens, mas antigamente era um outro nome, né, que ele falava muito sobre o sistema, não é? E o nosso irmão Rubens, ele
é um homem que também tem muito conhecimento em todos os assuntos que fala. Hoje o canal do Rubens, então eu quero deixar esses créditos aqui para o nosso irmão Rubens. Por quê? Nosso irmão Rubens, ele faz um estudo sobre esse tema que eu vou falar, mas não no sentido espiritual. Quem pegou e jogou para o sentido espiritual foi eu. E eu vou passar isso aqui. Mas os créditos é dele, mesmo que ele fala, né, do assunto, vamos dizer, secular. Mas eu peguei o assunto para o lado espiritual. Você sabia que do jeito que Gênesis fala aqui, Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus criou o homem com o DNA de Deus nele, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você nasceu com DNA de filho livre, o DNA de Deus. O que aconteceu ao longo dos anos? Eu vou fazer aqui um paralelo aqui que para você entender que o nosso irmão Rubens, ele é que fala dessa maneira, que lá no aeromodelismo existem dois componentes principais, que é o avião, que é o aeromodelo, e o rádio, né? Que se comunica com o avião através de um outro elemento, o receptor. Então, no aeromodelismo, você tem ali os dois elementos principais, que é o avião e o rádio. Quando você, para fazer a comunicação entre o avião que vai voar e o rádio que ficou na sua mão, você precisa ter um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é o quê? É o receptor. O receptor, ele não é parte do avião. Ele é parte do rádio que ficou na sua mão. Mas o receptor, ele não está na sua mão. O que está na sua mão é o quê? É o quê? Preste atenção. O avião está voando. Não é isso? O avião está voando. Você tem o avião voando e você tem na sua mão o rádio. O avião está voando, você tem um rádio. Só que para você controlar o avião voando, você tem que ter o rádio na sua mão. Mas para você controlar o avião, você tem que ter o receptor. Mas o receptor não está nas suas mãos. O receptor está dentro do avião. Mas o receptor, ele não é um componente do avião. Ele é um componente do rádio. Mas ele está dentro do avião. Por isso que é fácil você controlar o avião. Então, para você entender a quem realmente você serve, você tem que saber a quem você pertence. Então, você sabia que quando você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então você teria que ter dentro de você o receptor de Deus. O que é o receptor de Deus dentro de você? É o Espírito Santo de Deus. O receptor que está dentro de você, mas não pertence a você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não é o Espírito Santo do homem. Tá me entendendo? Você tem o avião voando. Você tem o rádio na sua mão para controlar o avião. Mas você só controla o avião se você tiver o receptor dentro do avião, mas que ele está conectado com o rádio. Porque o rádio é que manipula o avião. O rádio
é que dá as coordenadas do avião, porque o receptor está dentro do avião. A Bíblia é uma coisa muito interessante para você entender. Abra sua Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Preste atenção. Em João, no capítulo 17, eu não vou ali ter todos os versículos, ler todos os versículos, que Jesus fala assim, versículo 1. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique aqui, a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta. 2 pontos. O que é a vida eterna na visão de Jesus e na visão de Deus? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E essa vida eterna, no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Você e eu, a gente só consegue obedecer a Deus e não aos homens se nós realmente estivermos dentro de nós o receptor de Deus. E o que é o receptor de Deus dentro de nós? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus dentro do ser humano faz nós obedecermos a Deus ou aos homens. Obedecermos a Deus. Então, para você entender a quem você realmente serve, você tem que saber a quem você pertence. Se você ainda é capaz de obedecer a homens e não a Deus, então você não tem dentro de você o receptor de Deus, o Espírito Santo. Por quê? Porque o seu DNA, ele foi mudado. O seu DNA foi mudado. Você nasceu com o DNA de Deus. E com o tempo, isso foi restaurado, porque foi perdido. Então, para as pessoas obedecerem aos homens, é porque a religião, o sistema religioso, modificou o DNA daqueles que se dizem filhos de Deus. DNA modificado, quem modificou? O seu alimento, que deveria ser a palavra, que nesse caso aqui, é como se fosse a ração de um animal. Você já viu como que funciona a ração de um animal? A ração de um animal, ela é modificada. Vamos botar aqui o peixe. O peixe, ele tem a sua ração quando ele tem certa idade. Depois que ele vai crescendo, a ração dele vai mudando, porque a ração ali é de crescimento. Aí, com o tempo, a ração de engorda. E daqui a pouco, a ração, ela foi modificada ao longo dos meses, até que o peixe alcançasse o ponto certo de ser comercializado. Então, o seu alimento, que nesse caso seria a ração, que no sentido espiritual é a palavra de Deus, ele foi modificado. E não deveria ser assim. Mas da forma que o Criador quer, se Deus criou, mandou escrever a sua palavra, para que eu e você se alimentasse dela, que o Espírito Santo é que deveria nos mostrar todo o caminho da verdade, então o sistema religioso modificou esse alimento aqui, a palavra, e
foi dando às pessoas. O DNA modificado, a ração modificada. Então foi modificado para quê? Para que as pessoas deixem de obedecer a Deus e começassem a fazer a vontade do homem. Não deveria ser assim, mas da forma que o Criador quer. Um alimento sem mexer com o seu DNA espiritual. Com o DNA modificado, o peixe ele não reproduz. O processo que o peixe começa, desde quando ele é alevino até a idade adulta de ser comercializado, ele tem que ser a ração certa. Preste atenção em Atos, no capítulo 3, versículo 18 ao 21. Por que o sistema religioso mudou as configurações, o DNA da palavra de Deus? O homem que deveria obedecer a Deus e não o homem, agora o homem, o ser humano, ele não obedece mais à palavra de Deus. Ele obedece a uma instituição religiosa, obedece a um ser chamado de pastor, que tomou o lugar de Deus e manipulam as pessoas como se fossem pessoas robotizadas. Ué, mas então é impossível alguém dizer que está fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo fazendo a vontade do homem. É impossível dizer que tem o Espírito Santo dentro de você se você não obedece à palavra de Deus e obedece aos homens. Atos 3, 18 ao 21. Preste atenção nisso aqui. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, ponto final. Começa outro versículo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, convém que o céu o contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Já estava vaticinado que a imagem e semelhança perdida do Éden iria ser restaurado. Então agora você observa Atos capítulo 1, 4 ao 8. Atos 1, 4 ao 8. Presta atenção nisso aqui. Atos 1, 4 ao 8. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim vocês vão ouvir. De mim vocês vão ouvir. Ou de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas sereis batizado. Sereis é um verbo transitivo, um verbo que a gente usa como possessivo. Sereis. Ele estava falando com aquele povo, judeus, naquele momento presente ali. Sereis batizado com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele respondeu: não pertence a vocês, ou não cabe a vocês, saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você observa aqui que o Espírito Santo, dentro de nós, é o DNA de Deus dentro de nós. E esse DNA, ele não poderia ser modificado de jeito nenhum. Por quê?
com o Espírito Santo dentro de nós, nós estamos dispostos a quê? Obedecer somente a Deus e não aos homens. Então, testemunhas nós somos com o aval de Deus e não do homem. Ou é o contrário? Nós somos testemunha com o aval dos homens. Porque existem pessoas que falam que servem a Deus, estão servindo a Deus, pertencem a uma denominação, a uma convenção, pertencem ao ministério, mas eles são testemunha, mas com o aval dos homens. Porque tudo que eles vão fazer, eles pedem a bênção dos homens, pedem a bênção dos seus líderes religiosos, pedem a bênção dos seus comandantes. Mas aqui diz que Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando você vai para Romanos, capítulo 8, e o versículo 8, aqui diz que, portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Ué, quem está na carne que não pode agradar a Deus? São aqueles que estão fazendo a vontade do homem em lugar de fazer a vontade de Deus. Então, se Deus nos colocou aqui com o Espírito Santo dele dentro de nós, é Deus que deveria ter o controle sobre nós e não os homens. Então, se o homem, os líderes religiosos, eles têm o controle sobre a minha vida, então o Espírito Santo de Deus não está dentro de mim. Porque se o Espírito Santo de Deus é o receptor de Deus dentro de mim, então quem deveria controlar a minha vida não é Deus, não é o homem, e sim Deus. Como que alguém pode ser dirigido por Deus, mas fazendo a vontade do homem? Como que o homem pode falar que serve a Deus, mas se é o homem que dirige a sua vida? Gálatas 1, 10 ao 12, olha uma coisa interessante. Gálatas 1, 10 ao 12. Presta atenção nisso aqui. Gálatas 1, 10 ao 12. Fala assim: persuado eu agora a homens ou a Deus? Gálatas 1, 10 ao 12. Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você entende? Que quem é mandado, quem é capacho do homem, ele não pode de jeito nenhum dizer que está servindo, porque servo vem de servir, servir vem de servo. Como que eu digo que sou servo, ou seja, estou servindo a um Deus, mas ao mesmo tempo vivo para agradar aos homens? Você vê no YouTube vídeos, mulheres caindo no chão, rolando, homens dentro dos templos religiosos, torto e direita, para agradar os seus líderes. Nossa, Deus está usando, nossa, Deus está falando só para agradar os líderes. Versículo 11. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você entende isso aqui? Então, se você tem o DNA de Deus, você não pode estar aqui na terra para agradar os homens. Você não pode viver aqui e dizer que está agradando a Deus se você ainda é capaz dos homens. É isso que faz a religiosidade, é isso que faz o sistema religioso. Os homens manipulam você, obrigam a você pagar dízimo, que só os levitas poderiam receber dízimo, porque era coisa da lei. Os homens dizem para você que Santa Ceia
é bíblica, mentira. A ceia era Páscoa judaica. Não existe santa ceia na graça, pedaço de pão e copo de vinho, porque você ingere hoje, amanhã vai para a latrina, vai para o vaso, e você continua dizendo que aquilo ali é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não, querido. Corpo de Cristo, Colossenses 1,18 e Colossenses 1,24. Corpo de Cristo é a igreja. Pessoas, não denominações. Corpo de Cristo em graça são pessoas. No mundo inteiro existe um grupo de pessoas que constituem-se a igreja de Deus. Não é denominação, religião. Aí os homens dizem para você que se você não pagar dízimo vai para o inferno, isso é coisa de homem. E você está obedecendo ao homem, dizendo que está obedecendo a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus não está dentro de você. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Alguém dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo ao homem. E quem obedece ao homem não tem o receptor de Deus dentro de você. Não tem. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, ele iria fazer o quê? E quando o Espírito Santo viesse, ele ia fazer o quê? Ele vos ensinará todo o caminho da verdade. É mentira ou é verdade? É quando o Espírito Santo viesse, ele vos ensinará todo o caminho da verdade. Então, quem obedece o homem está na contramão da vida. Então não tem. O seu DNA foi mudado pelo homem e você nem percebeu isso. Mudança de DNA é o que a religião fez com você. Agora vamos abrir em Atos capítulo 5, versículo 29 e 30. E vamos terminar o vídeo. Atos 5, 29 e 30. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. Esse discurso aqui, uma coisa que eu quero aqui abrir um parênteses e falar para você. Esse discurso aqui, ele foi um discurso que ele foi feito se tratando do livramento que os apóstolos tiveram da prisão. O contexto trata disso. E quando eles foram no templo eles só faziam uma coisa, irmãos. O que eles faziam, o que faziam os frequentadores de templos, obedeciam às leis de Moisés. E quando Jesus, algum discípulo ou apóstolo ia no templo, era só para tirar da cabeça do povo que quem frequentava aquele templo estava ainda cumprindo as leis de Moisés. E eles obedeciam à lei de Moisés e não à lei de Deus. Quando a graça veio, não mais se precisava fazer aqueles rituais dentro do templo. Quando você entra num templo evangélico hoje, é justamente o que está lá dentro. Todos os crentes evangélicos seguem um templo religioso. Quando ele chega lá dentro, ele está justamente baseando a vida espiritual dele nas leis de Moisés. Pode olhar. Todos os rituais que estão lá dentro é baseado nas leis de Moisés e não na graça de Deus. Por quê? Porque é lá dentro que estão todas as ordenanças da lei que se praticavam justamente dentro dos templos, dentro do templo lá em Israel. E é isso que acontece. Então, quando você estudar João 4, você vai aprender que em graça ninguém precisaria mais frequentar um templo religioso para adorar a Deus. Por quê?
Se o DNA de Deus está dentro de você, que é o Espírito Santo, então como que você vai conseguir desobedecer a palavra de Deus se o DNA de Deus está dentro de você? Para que o seu DNA foi modificado pelo sistema religioso? Para você deixar de obedecer a Deus e obedecer aos homens. Por isso que o seu DNA foi mudado e você não percebeu. Um DNA modificado. Acabou a graça de Deus para a pessoa. Mas para eu e você, que aceitamos ser restaurados, o DNA de Deus está dentro de nós. O DNA de Deus é o Espírito Santo de Deus. Graça e paz a todos os irmãos e até o próximo vídeo. Fique na paz. Amém.